Bem-vindos ao FAPA Podcast, nosso podcast de agrodivulgação científica. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E aqui do meu lado, como sempre, Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês já sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento, né, Vitão? É isso aí, cara. E hoje a gente vai abordar um tema que eu não tenho conhecimento nenhum, cara. Então isso vai ser muito bom para tirar as dúvidas. E eu nem posso te ajudar. Dessa eu não posso te ajudar. Então, estamos aqui com o Cowboy das Commodities. Ô, Pedrão, se apresenta aí para o nosso público fazendo Obrigado, pessoal, obrigado pelo convite, tá? Obrigado, muito bom estar aí com vocês. Fantástica aqui a estrutura de todos e realmente vocês da Agrária aqui montando um... Eu acho que assim, quanto mais você pode levar o produtor da realidade, né? Porque a gente fala muito de informação. Eu sou muito chato com essa palavra de informação, porque informação hoje tem demais. Você tem que levar análise. Porque hoje nós temos informação para tudo quanto é lado. Então, voltando, rebobinando a fita, Pedro Deineca, Cowboy das Commodities, nascido a terceira maior metrópole do sul do Brasil. Olha aí, ó. Nasci lá, cresci, Cambé. Muito bom. Então, nascido em Cambé, cresci, criado em Londrina. Nosso escritório fica em Londrina, tá? Eu sou sócio da MD Commodities, com meu querido sócio Ismael Menezes. Então, a gente está aí já caminhando para 10 anos de sociedade, pessoa absolutamente fantástica, sócio fantástico, profissional incrível. Então, a gente sempre fala, toma lá da cá. Então, ele está rodando uma parte aqui, roda o Brasil inteiro, eu estou lá dando palestra lá fora, venho para cá, faço algumas, e claro, atendendo os nossos clientes na MD Commodities. Então, nosso trabalho é consultoria no agro, focada soja, milho, algodão e, claro, moedas, né, macro cenário. Eu comecei minha carreira nos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos com 16 anos, num sonho de moleque. Vai viver o sonho americano. Sonho do moleque de Cambé que queria jogar com os americanos. Eu fui sonhar, queria jogar basquete universitário nos Estados Unidos. E eu fui na seleção paranaense aqui, na minha época, eu jogava relativamente bem e tal, estava me destacando, e meu pai, que é meu herói, que, sabe, podia ter falado para mim, rapaz, moleque, larga o mundo de sonhar e vai trabalhar. Vai trabalhar, E ele não, meu pai, ele queria ver que, filho, você tem esse sonho? Tá bom, a situação financeira na época estava difícil, a mamãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, né? Então vários anos de tratamento, então claro que é um período muito difícil na minha vida, e o basquete acabou sendo meu refúgio, digamos assim. E ali eu foquei tudo. E aí, com 16 anos, meu pai viu que eu treinava muito, falou, você tem que aumentar as notas para ir. Eu briguei com ele, falei, que mané nota, pai? Não preciso de nota, eu quero só basquete. Quero só jogar basquete, né? Meu pai falou, filho, hoje eu sei, pai, que você estava certo. E já falei isso para ele várias vezes, e fui lá, relutantemente aumentei as minhas notas, comecei a prestar atenção de novo, e ele viu, eu cumpri a minha parte, e eu não vou falar que cumpriu a parte dele, porque ele não tinha que ter feito, ele não tinha obrigação nenhuma de me mandar para lá, e ele literalmente emprestou dinheiro. Eu fico emocionado quando eu falo isso, porque ele acreditou em mim. Ele falou, filho, tá aqui, você tem 1 ano eu fiz toda a pesquisa, falei para ele, ó, tá aqui, eu posso ir de intercâmbio, ficar 1 ano. Né? E dentro desse 1 ano eu tenho que chamar a atenção de algum olheiro para me oferecer uma bolsa para jogar no universitário, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a universidade para ficar lá fora. Sim. E não deu outra. Meu pai me apoiou, conseguiu a grana, foi lá, me apoiou literalmente incondicionalmente. Eu fui para lá então com 16 anos num sonho de moleque. Isso aqui não tem nada a ver com agro, mas é para vocês entenderem também, né? Assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, muito orgulho de ser paranaense, né? E eu acho que a gente tem que ir sempre atrás dos sonhos, né? Se ia dar certo, se não ia, vamos tentar, vamos ver o que vai. Claro, é isso aí. Né? E aí comecei carreira lá, aí joguei basquete universitário, aí eu me formei em administração, com especialização em finanças e economia. Joguei basquete universitário, joguei futebol brasileiro lá também. E aí me formei, vim para o Brasil, eu recebi uma proposta de emprego do banco Morgan Stanley, logo depois da universidade, quando eu me formei, e eu até pedi para eles, olha, não sei nem como falar isso para vocês, mas dá para segurar essa vaga, porque eu estou indo ao Brasil jogar basquete profissional, e eu vim jogar na liga aqui. Vim fazer teste, eu tinha teste no Ribeirão Preto, Franca e Londrina. Na época estava bombando né, o basquete nacional, o Oscar ainda estava na liga, Legal. E o Londrina estava com um time muito legal, tal, e eu acabei recebendo uma proposta de ficar em Londrina. Só que aí, claro, né, fiquei um tempo ali, aí percebi que salário atrasado, uma coisinha outra aqui, e sabe, eu falei, cara,
E a Morgan Stanley... E aí? Tá chegando a veio, hora, né? Aí eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou. Então voltei para lá, então comecei minha carreira, aí já cursei meu MBA por lá. E aí eu fiquei. Aí entrei na Merrill Lynch também, depois fui para JP Morgan, e aí em 2008 eu sempre tive um interesse muito forte, uma coisa dentro de mim, de querer criar um laço, um elo entre Estados Unidos e Brasil. Eu não sabia como, certo? Então eu não vim do agro. Eu sempre falo para as pessoas isso, eu não venho do agro. Agora, sim, eu venho do agro no sentido que eu cresci em Londrina, cercado de lavoura para tudo quanto é lado, né? Cambé, Londrina, região Maringá, Biporã e tal, mas assim, não sabia o que era aquilo ali. Eu não sabia da significância daquilo ali. Não sabia. Não entendia. Havia um monte de milho, milharal, soja. Naquela época, anos 90, ninguém prestava atenção em soja. Sim, não. Ninguém. Soja é irrelevante. Exato, porque não era, né, o que virou. Sim. Então, é engraçado como as coisas acontecem, né? Como Deus comanda a gente na vida. E aí, fui para os Estados Unidos, a minha mãe, lá do céu, ficou cutucando Deus, falou, coloca essa mulher para cuidar do meu filho. Eu não queria casar cedo, acabei me apaixonando com 18 anos de idade, casei com a minha esposa de hoje, maravilhosa, americana, ela parceiraça, e Deus nos deu a oportunidade de ter 2 filhos juntos. Então hoje a gente tem o que eu falei na minha palestra ali, que para mim o papel mais importante que eu tenho nessa vida é ser pai. Não tem nada que se compara. Adoro o que eu faço. Sou técnico de basquete também nos Estados Unidos, né? Sou campeão brasileiro Masters de basquete. Rapaz, beleza, mas isso aí é tudo, mas para mim até aquele torneio, né, o Campeonato Brasileiro, para mim foi mais, eu fui jogar ali em 2021, que eu queria que meus filhos me vissem jogar. Me vissem jogar. Legal. E eles me viram, eu acabei dando sorte, fiz a bola do campeonato lá, dei a única bola que entrou no jogo, mas entrou no final, quando tinha que entrar. Mas eles me viram. E ali eu pendurei as chuteiras, o tênis, e agora fiquei só focado em ajudá-los. Mas enquanto isso, né, nesse foco de família e esporte, eu tenho essa carreira, que aí a gente fala do cowboy das commodities. Relutantemente comecei minha página no Instagram. Não queria, não achava, não, que Instagram. Aí eu comecei a perceber. O Ismael, meu sócio, até falou, Pedro, o agro inteiro no Brasil está falando sim. Exatamente. Porque o Instagram, para nós, lá nos Estados Unidos, é mais aquela coisa de... Sabe? Vou tirar foto da minha comida, vou fazer conta besteira. E eu não entendia, não tinha conta no Instagram até 3 anos atrás. E eu tinha conta no Twitter, que eu faço mais ali um approach mais com o pessoal internacional, né? Eu posto 99% que eu posto ali em inglês. E o Twitter, para mim, é uma plataforma muito mais séria, digamos assim, para conteúdo, né? Só que aí que eu percebi, falei, realmente, o agro inteiro do Brasil. Para comunicar com o Brasil, precisa estar no Instagram. E a nossa equipe de marketing falou isso, tá? A gente começou, e aí pintou essa ideia do Cowboy das Commodities, uma brincadeira aí, mas uma coisa descontraída também. Legal. Então é isso, tá? Então a gente gosta muito eu tenho essa minha forma meio irreverente de falar, onde eu não tô preocupado se as pessoas vão gostar ou não do que eu tenho que falar. Porque primeiro que eu não tô tentando insultar ninguém. Primeiro começa por aí. Mas segundo que se as pessoas estão ou pagando para mim vir fazer uma palestra e me escutar, ou me seguindo no Instagram, ou seja o que for, ou cliente nosso que está nos pagando para que eles deem a nossa opinião, a nossa visão, eu vou dar a visão. Claro. Pronto. Claro. Eu literalmente não estou preocupado se você vai gostar ou não dela. Até o contrário, eu até gosto que você não goste. Por quê? Porque vai te tirar da zona de conforto. Que vai fazer você parar e refletir. A opinião contrastante nesse momento é importante. Muito importante. Porque não adianta nada, eu vou ficar lá falando o que você quer escutar, eu não estou te ajudando em nada. Vai ter anos que a gente vai acertar. Entendeu? Então, tanto o Ismael quanto eu, a gente tem esse approach, essa pegada, sabe? De falar, cara, é o seguinte, nós estamos aqui, agora a gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos clientes, muito próximo. Então, porque tem que existir. A confiança mútua tem que ser confiança. Porque nós estamos falando de milhões em uma decisão. Sim. E não é aquela história, a gente vai acertar na mosca, que nem eu brinquei ali na palestra hoje, né? Não, mas é aquela coisa de fazer uma média para cima. Você entendeu? E fazer a gestão de risco. Porque o mercado hoje, a gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo do bate-papo, mas o mercado hoje ele não é mais aquele mercado de 15, 20 anos atrás. Você tem hoje muitos outros fatores que acabam influenciando as cotações. Então, você pode ter oferta e demanda, mas o Trump tuitou alguma coisa, entendeu? Ou o governo brasileiro falou uma coisa que deu...
o Trump vai colocar tarifa e não sei o quê, aos algoritmos pegarem. Então, assim, são tantos ventos cruzados. Soltaram uma bomba no Oriente Médio, eu não sei o quê. Como é que os algoritmos vão. Sabe, até falo muitas vezes, né, nos áudios e nos alertas para os nossos clientes. Eu odeio ter que fazer uma análise de mercado frente a, por exemplo, eventos geopolíticos. Uhum. Porque uma tragédia está acontecendo e a gente tem que falar de mercado. Mas faz parte do nosso trabalho. Ô Pedro, mas até isso, aproveitar que você está tocando esse assunto, eu queria, assim, normalmente a gente fala sobre, puxa, os fundamentos desse preço, ou esse preço não tem fundamento, não deveria estar aí, ou deveria estar aqui. Mas que fundamentos nós estamos falando? O que fundamenta esses preços? Fundamento que a gente fala, vamos simplificar. Oferta e demanda. Então, quando a gente olha na commodity, seja café, seja açúcar, seja cevada, seja soja, milho, algodão, enfim. A análise ela deve ser feita começando, na minha opinião, sempre começando por um lado fundamental. Eu falo isso como para o produtor. Tá? Agora, nós também incorporamos análise técnica, que é gráficos, etc. Porque hoje em dia não tem como você fazer uma análise somente fundamental. Certo? Mas o fundamento é o que rege a tendência maior. Então, por exemplo, ali, né, no bate-papo de hoje, na palestra, eu mostrei o gráfico que nós temos recorde histórico hoje de estoque de soja. Então, fundamentalmente falando, né, às vezes eu mostro aquele gráfico e as pessoas falam, mas é a demanda, você não está falando da demanda. Eu falo, pessoal, calma, entenda que estoque já inclui demanda. Se sobrou, o que sobra? Você tem oferta menos demanda igual estoques. Claro. Então, o estoque é a última linha da conta. Se esse número da última linha está subindo, significa que tem uma super oferta, uma sobre-oferta no mercado. E aí o mercado como um todo, ele não vê a necessidade de sustentar preços altos. Então, quando a gente fala de fundamento, nós estamos literalmente olhando quanto que produziu, quanto que comprou, quanto que demandou, quanto que vendeu. Certo? Vamos fazer a conta. Claro que isso aí é uma visão simplista, uma explicação simplista. Mas basicamente quanto produz, quanto vende. Certo? Beleza. Está vendendo mais do que produz? Tendência de alta. Certo? Sim. Por quê? O mercado precisa incentivar uma produção maior e desincentivar a demanda. Porque o trabalho do mercado é trazer o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então você que está escutando, está assistindo, vai ali no Google. Mostra para mim o gráfico de oferta e demanda. Aí vai mostrar, é um gráfico simples, tá lá, né? Um gráfico normal e tem duas linhas se cruzando assim. Você tem que achar o ponto de equilíbrio. Certo? Se nós temos muita oferta e pouca demanda, o preço tem que cair. Se você tem muita demanda e pouca oferta, o preço tem que subir. Agora, significa que sempre que você tiver mais demanda que oferta, o mercado vai subir? Não. Não necessariamente. Da mesma forma, não significa que sempre que você tem uma super oferta, o mercado cai. Exemplo, agora. O mercado de soja agora deveria facilmente estar na casa de R$105, R$110 aqui para a região, por exemplo, não 125. Chicago, ele deveria estar a 9,50, não a 10,20, 10,30, certo? Mas isso com base, se for somente nos fundamentos. A gente até brinca, né? O palavrão, fundamento. Porque se falar só de fundamento, você vai ficar perdido. Então a gente sempre utiliza, o fundamento é pesado. O fundamento não permite, na nossa visão, uma alta sustentável dos preços. Porém, nós podemos ter movimentos de alta dentro de um mercado baixista. E aí você, produtor, tem que entender que é uma oportunidade. Então, é basicamente isso. E a tendência da natureza, né? Enfim, nós trabalhamos com agronomia. Mas ainda assim, a tendência da vida é a homeostase, é o equilíbrio. Porque você está me falando, o mercado ele se comporta exatamente da mesma forma. Ele vai buscar um equilíbrio. Mesma forma. Mesmo que, às vezes, esse equilíbrio praticamente seja impossível ou antinatural que ele aconteça. Correto. E se for um equilíbrio, entre aspas, impossível, esses são os momentos quando você vê, por exemplo, os extremos de preços. Quando você vê o preço da soja, por exemplo, 2019, se eu não me engano foi maio ou junho de 2019, o preço da soja em Chicago bateu 7,80. Não tinha demanda suficiente, o mundo ainda estava produzindo, o Brasil crescendo produção, e aí veio a pandemia. A China entrou reestocando, comprando muita soja, milho, algodão, etc. Deu problemas climáticos um atrás do outro, o preço disparou. Governos ao redor do mundo jogaram dinheiro nas economias, subiu a demanda, enfim. Ou o que você viu ali em 2021, 2022, onde você viu o preço de soja a 16, 17 centavos o bushel.
certo? Perdão, $17 o bushel. Então, ali era um outro extremo, onde o mercado estava procurando esse equilíbrio que às vezes não vai chegar do dia para a noite. E por isso que a gente tem os ciclos de altos extremos e os ciclos de baixos extremos. Então isso aí tudo, é a natureza. Mas como na natureza, como é a vida, o mercado também trabalha em ciclos. Você tem ciclos, você tem o ciclo da vida, você tem o ciclo de baixa, você tem o ciclo de alta. Ninguém na vida, por exemplo, digamos, a pessoa que tem maior sucesso na vida, entendeu? Vamos dizer, vamos lá, o melhor jogador o Pelé. A vida do profissional do Pelé, por exemplo, não foi linha reta para cima. Vocês sabem disso, nós brasileiros sabemos disso, quem conhece a história dele, passou por muito mal bocado, até ele chegar no momento. É isso. Entendeu? É a mesma coisa. Os mercados, mercado de soja, milho, enfim, algodão, cevada, trigo, eles têm. Agora, cada um também tem as suas particularidades. Certo? Alguns vão estar mais sensíveis ao que o governo americano faça, ou que o governo chinês faça, ou que o governo brasileiro faça. E tem esse outro ponto. Nós temos a influência governamental. E isso não tem um fundamento lógico por trás, né? Não tem, porque é uma coisa que o fundamento produziu, vendeu. Só que diretamente não, mas indiretamente sim. É que nem eu falei aqui, por exemplo, o governo americano, ele há anos subsidia a produção agrícola norte-americana. Isso é um enorme problema para o mercado. Enorme problema isso para o mercado, porque o subsídio norte-americano não permite que as leis naturais de mercado sejam tão eficazes. Por quê? Se você tem um ciclo de baixa, por exemplo, significa que você tem muita oferta e pouca demanda. Isso traz o preço a $10, $9 o bushel, enfim. Tá? Vamos falar base em Chicago. Teoricamente, o preço deveria ir para um nível que não iria mais incentivar o produtor americano a aumentar a área ou a continuar plantando tanta soja. Ele deveria reduzir muito a área de soja. Mas muitas vezes ele não reduz, por quê? Porque ele está recebendo para plantar. Então tem muita gente que acha que se o preço for bater nível X ou Y, o americano vai ficar sem plantar. Isso não existe. Não tem como. Não existe. Então, o subsídio norte-americano, que é direto ao produtor, certo? Ele indiretamente impacta o mercado, porque ele não permite que as leis naturais de oferta e demanda sejam exercidas com rapidez. Então, isso, por sua vez, aumenta a durabilidade dos ciclos de baixa. Por isso que a gente vê, às vezes, o último ciclo de baixa durou 6 anos. Os preços ficaram comprimidos entre 2014 até 2020. Aí o ciclo de alta que veio durou de meados de 2020 até meados de 2023. Agora estamos em um novo ciclo de baixa. E o governo americano já anunciou novamente que vai subsidiar, ele vai compensar o produtor americano pelas perdas que ele está tendo devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Você tá vendo? Então, assim, um dos fatores que eu adoro também da minha carreira é que a partir do momento que você acha, que você entende, que você não tem mais nada para aprender, aparece uma surpresa nova aí. Você vai cair você cai na armadilha do ego, da armadilha de achar que sabe. Não, porque cada dia, cada ano é um ano, cada ciclo é um ciclo. Algumas vezes você tem que prestar mais atenção no fundamento, outras vezes mais nos algoritmos, outras vezes mais na análise técnica, outras vezes mais no que a moeda está fazendo. Então, assim, são tantos fatores, tantos ventos cruzados que você tem que observar, que é por isso, eu acho que como ex-atleta, é uma coisa assim, é muito difícil para o ex-atleta ele achar uma carreira que seja fulfilling, né, que a gente fala aqui, que vai te preencher, certo? Porque você está acostumado com aquela competitividade, competição sempre, né? E outra atividade vai te entregar o mesmo nível de adrenalina. Difícil. Mas ao mesmo tempo, o que eu faço, né, o que a gente faz aqui, nos ajuda porque a gente tem que realmente... Você acorda de manhã e fala, cara, tá bom, aconteceu alguma coisa que mude a forma que a gente está olhando no mercado. Entendeu? Porque, queira ou não queira, né, os nossos clientes estão ali escutando o que a gente está falando para eles. Tá? Por mais que algumas vezes eles não vão fazer exatamente o que a gente orienta eles a fazerem, há muito peso na nossa análise. Então, é uma responsabilidade que dá uma adrenalina que para nós é compensante. Eu adoro, sabe? É compensador, Pedro. Né? Chegar e falar, deixa eu... A hora que eu colocar... a gente sempre fala, eu estou acostumado a colocar o meu pescoço na guilhotina. Eu não tenho problema de estar errado. Se a pessoa tem medo de errar, ela nunca vai ter essa carreira de analista, por exemplo. Eu sempre falo, quem tem medo de errar nunca acerta. Nossa, é verdade. É verdade.
Se você está com medo de errar, você não vai, né, arriscar para você. Você tem que, em algum momento, tomar uma decisão. Então é muito interessante. E aí a outra parte que é interessante, né? Cada região do Brasil é um comportamento. Sul do Brasil é de uma forma, e dentro do sul você tem micro-regiões. Essa região se comporta assim, essa região se comporta do outro jeito. Aí você vai para o Mato Grosso, é outra forma de pensar. Você vai para o Mato Grosso do Sul, às vezes é outra forma. Você vai para a Bahia, é outra forma. Por mais que você tenha, né, uma migração de produtores do Sul indo para o Norte, enfim. Mas é fascinante, porque também na hora de trabalhar com clientes, você tem que entender como é a personalidade do cliente. Alguns clientes você pode chegar e falar mais duro. Às vezes eles querem e precisam disso para falar, Pedro, Isma, entra de sola, porque às vezes eu tenho que acordar. Outros não, você tem que ir mais pela tangente, né? Para chegar e falar, viu, é isso que eu tô querendo dizer. Por mais que a gente não esteja preocupado em o cliente gostar ou não, a gente também tem que adaptar, né, para cada pessoa que a gente está trabalhando. Então é fascinante essa parte também. Ô Pedro, e um ponto aqui que você colocou, é trabalhar com pessoas, né? Eu vejo assim, hoje, eu como agrônomo, pesquisador, né? Eu tenho uma segurança imensa em produzir soja, milho ou o que for. Mas, cara, se um tataravô meu aí morresse agora e eu herdasse 100 hectares de soja, sim, e agora, Vitão, você vai tocar, vai ter que sair da FAPA para tocar os 100 hectares ali e tal. Cara, quando você fala assim, 6 anos de ciclo de baixa, qual que é a estratégia que eu teria que ter como produtor? Que eu não entendo nada de venda. Sim. Eu entendo produzir. Claro. Né? E é aquilo lá que você colocou até na palestra, você falou, não, da porteira para dentro, o produtor é muito bom, né? Sim. E da porteira para fora aí... Excepcional. É isso aí. Cara, mas assim, 6 anos de baixa, mas ninguém quebrou. Ou poucos quebraram, né? Como que o cara sobrevive? Essa é uma... Mas é muito interessante, excelente pergunta também. Eu acho que esse que é o ponto primordial. Quando eu comecei a palestra hoje, eu falei o quê? Eu falei, quantos de vocês sabem qual percentual da tua safra você tem que vender para cobrir custo? Alguns sabiam. E você falou que essa deveria ser a primeira pergunta. Primeira premissa de qualquer... Você está se preparando para plantar uma safra nova. O mercado está te dando oportunidade, onde ele te dá uma margem hoje de 20%, 30% para vender ela agora, cobrir o seu custo, com uma margem de ganho de 20%, 30%, 40% em alguns casos. Você está esperando o quê? Trave a margem correspondente ao seu custo, porque aí você não quebra. Pior que pode acontecer é você querer segurar para tentar ganhar mais, e às vezes o mercado não te dá essas condições, mas não vai quebrar, porque você já pagou o seu custo e mais. E outra, o resto você talvez não venda tão bem, mas você ainda vai conseguir fazer uma média boa naquela safra. Então, o que permite que a pessoa sobreviva, e entendendo também que o ciclo de baixa da soja em Chicago é uma coisa, o preço que reflete aqui no Brasil é outra. O produtor brasileiro ele tem o benefício de uma moeda fraca, que torna o produto brasileiro muito mais competitivo no mercado global. Para exportação é maravilhoso. Totalmente. Então, isso nos ajuda muito, tá? Então, é mais um fator que auxilia. Então, eu acho que assim, é saber aproveitar os momentos que a gente fala, surfar as ondas da percepção, mas sempre de olho na realidade. Então, o produtor tem que estar pronto para surfar. Então, o que ajuda o cara a sobreviver 6 anos de baixa é entender que mesmo ao longo do ciclo de baixa, que durou 6 anos entre 2014 e 2020, o mercado ainda vai dar oportunidades. Não é linha reta de baixa. Ele teve oportunidade, ele deu oportunidades, mas é você saber reconhecer essas oportunidades e falar, olha, o risco ainda está muito grande. Os fundamentos que estão por trás dos bastidores ainda são pesados para preços. Então deixa eu talvez ser um pouco mais agressivo na venda, agora que o mercado está me dando oportunidade, fazer um pé de meia maior, porque não só isso, porque para mim, eu falei também isso na palestra hoje, o objetivo não deveria ser sobreviver à crise. Não. O objetivo deveria ser chegar na crise muito bem capitalizado e aproveitar o momento de crise para investir durante a crise. Aquela velha história do Warren Buffett. Be fearful when everyone is greedy, be greedy when everyone is fearful. Né? Tenha receio quando está todo mundo ganancioso, ou tenha cautela, né? E ele fala, seja ganancioso quando está todo mundo com medo. O que ele quer dizer com isso é no momento que está todo mundo no pânico que você tem que ser agressivo. Então, a hora de comprar máquina nova, investir na lavoura, é durante a crise. É na corrida com chuva em cima da curva que você acelera. É isso aí. Entendeu? A carreira do Senna. É isso. É isso aí. Entendeu?
Ali no asfalto limpo, ele é o maior piloto de todos os tempos, mas aonde ele fazia diferença? Quando estava ruim para todo mundo. Ele treinou para chegar ali, aquilo lá para ele dominava. Era fantástico de ver. A mesma coisa. Então, os produtores que conseguem crescer, se o objetivo do produtor é crescer, tipo, comecei com 1.000 hectares, daqui 20 anos eu quero estar com 30 mil. Muita gente consegue fazer isso, certo? Mas tem que ser muito delineado, com gestão de risco. Você tem que investir na hora certa, porque sem outro problema. Se na hora da fartura você investe, aí você está comprando trator novo, máquina nova, avião novo, tudo bem, você está ganhando muita grana ali, ótimo, mas você não está fazendo o pé de meia necessário para investir durante o momento de crise. A maior chave é você arrumar a sua máquina para quando der a largada de novo, você vai sair na frente de todo mundo. Você só acelera na curva se você chegar com o carro equilibrado. Pronto. Senão Você não tem como. Você tem que recuperar o carro, perde a velocidade. E esse é o problema, você falou tudo, recuperar e perder a velocidade. Muitas pessoas se machucam tanto durante o momento de crise que quando vem o momento de fartura, elas são obrigadas às vezes a vender mais rápido do que queriam, porque tem que recapitalizar, porque o empréstimo no banco está batendo, porque... Aí tem um outro lema que a gente usa muito. Nunca venda quando você tem que vender. Nunca venda quando você tem que vender. Não. Então, ou seja, não deixe para vender no pior momento, que é quando o comprador sabe que você tem que vender, que está faltando armazenagem, que você precisa de fluxo de caixa. O comprador sabe que existem certos meses no ano que o produtor precisa pagar contas. O comprador sabe disso. O comprador também sabe o tamanho da safra que está entrando. O 30/4 não é segredo, né? Exatamente, para ninguém. Para ninguém. Às vezes o produtor acha que é segredo, não é segredo. Então, você deixar... Muita gente fica esperando, eu vou esperar até o dia 30, até o último momento, até o dia 25, para ver se o mercado dá... Para que o mercado vai subir se todo comprador sabe que você está com a corda no pescoço? Sim. Entendeu? Então, nunca venda quando você tem que vender. Venda sempre quando você pode ou quer vender. Nós vemos aqui, falamos sobre alguns fundamentos, nós falamos sobre algumas estratégias e eu vou me basear aqui, para a gente continuar essa conversa, num termo que você usou particularmente, eu não conhecia, e depois rapidinho eu fui procurar, que é da mania das tulipas, que você comentou. Mas aí eu pensei, puxa, a mania das tulipas aconteceu uma especulação na Europa no século XVII e tal. Agora, poderia acontecer algo semelhante? Um ciclo especulativo de commodity? Já está acontecendo. Olha só. Aqui. Com a soja? Não. Esse aconteceu, por exemplo, a gente pode até falar que estaria acontecendo agora no café, por exemplo. Tá. Mas Pedro, você não está entendendo que o fundamento do café, né? Não, está faltando café no mundo. Eu entendo, eu entendo que o fundamento do café é construtivo. Isso significa que o café não deveria estar a 150 centavos a libra peso em Nova York. Mas será que deveria estar a 400? Entendeu? Então, ou, por exemplo, a gente pode falar de Bitcoin. Bitcoin é a resposta no futuro ou será que é uma bolha? Pode falar da soja que aconteceu há 2 anos atrás. 3 anos atrás, nós estamos em 2025. Foi 2022, se eu não me engano, logo após quando a guerra da Ucrânia estourou, né? 22. Nós tivemos soja para bater 16, 17 dólares, trigo. Então, você tem muito... A mania das tulipas, ela foi, claro, ela durou alguns anos ali, mas alguns meses, tá? Mas é muito rápido. Quando o mercado ele se distorce de um jeito, porque vira a compra no pânico. E os ciclos de alta, eles se beneficiam disso. O produtor ele se beneficia do fato que o comprador realmente tem que comprar, ele tem que cobrir as necessidades dele. Então tá faltando soja no mercado, o comprador vai pagar o que a gente vai pagar. Então, só que esse momento ele não dura muito, dura alguns meses. Por quê? O comprador está pagando mais, certo? Se o comprador está disposto a pagar mais, o que vai acontecer com o preço? Vai subir. Ok. Se o preço sobe, o que o preço está dizendo para o produtor fazer? Plantar mais ou plantar menos? Eu plantaria mais. Claro. Você quer plantar mais. É. E aí é aquela velha história daquele slide que eu mostrei 2 ou 3 vezes na palestra de hoje. A melhor cura para preços altos são preços ainda mais altos. Por quê? O mercado ele corresponde a isso. Porém, a resposta é rápida. Então, o ciclo da mania, a gente usa muito aquilo para explicar, pessoal. Quando a gente entra em ciclos especulativos,
Tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, eles existem tanto no lado da compra quanto no lado da venda também. Você também tem momentos onde o mercado exagera as baixas. Você também tem esses momentos. E é nesses momentos que você, produtor, produtora, deveria estar preparado, preparada para não ter que vender nada. Um exemplo disso é algum relatório do ISD, seca na Argentina, super safra não sei aonde. Exato, pode ser. Você pode ser, por exemplo, agora. Nós temos guerra comercial agora. A China não está comprando muita soja americana. Isso aí a gente já estava telegrafado, a gente já sabia que se continuasse nesse relacionamento ia acontecer, mas o mercado agora está começando a entender isso. E agora, digamos que a safra no Brasil vai fantasticamente bem. Perfeito não existe porque é uma área muito grande. Então, quebra em algum lugar, infelizmente, acaba dando. Tá? Mas vamos falar que é uma safra de 182 milhões de toneladas. O potencial é de 180. Se for colocar na ponta do lápis, o potencial é quase 190. Eu falei 185, é quase 190, 188 por aí. Vamos falar que deu 182 no Brasil. A Argentina foi bem de produção, deu 52 lá. Nós estamos falando de só entre Brasil e Argentina, 234 milhões. Certo? Joga mais 10 milhões do Paraguai, 244, mais 6, 7 milhões entre Bolívia e Uruguai. Nós estamos falando de 250, 251 milhões de toneladas na América do Sul. Super safra. O preço vai despencar. Vai despencar. Chicago vai despencar. O prêmio pode até tentar segurar alguma coisa, mas não adianta. É aquele cenário que eu mostrei que o preço aqui na região, por exemplo, pode se aproximar dos R$100 a saca. Qual nível ele estará vai depender do câmbio, obviamente, quando a gente fala em reais por saca. Certo? Então, assim, tudo bem, mas ele pode se aproximar 100, 105, 110? Pode, ele está 125 hoje. Mas, de repente, o mercado em Chicago vai para, sei lá, 8,80. E ali, poderíamos dizer que o mercado já está precificando a super safra, mas aí os algoritmos decidem, eu quero continuar vendendo soja. E exageram o preço, levam ele para $8 ou para 7,80, como aconteceu em maio, primeiro semestre de 2019. Aquilo lá foi um exagero momentâneo especulativo de venda, que não durou muito. A soja ficou muito pouco tempo abaixo dos 8. Mas ele aconteceu. Então o problema é que esses ciclos também eles acontecem para baixo. Muitas vezes o produtora que não está preparado e acaba dando muita má sorte. Ele ou ela tem que vender naquele momento, porque ele tem que preencher um fluxo de caixa ou tem que liberar armazém. E aí acaba que eles têm que vender na pior hora. Aí dá ruim. E aí vende, o mercado volta a subir. Nossa, aí dá aquela dor de cabeça, dor no coração. Então a comercialização, ela não é. A gente fala muito que o produtor tem que aprender a comercializar. Não, o ser humano, tá? O que eu mostrei ali dos vieses cognitivos que nós temos, né? Não é o produtor que tem aquele, é o ser humano. É do humano, Ser humano. A gente trabalha da mesma forma quando está comprando, vendendo ação no mercado, quando está comprando, vendendo carro, quando está comprando, vendendo imóvel. Eu já vi pessoas não quererem vender uma casa porque, sei lá, o que ofereceram era R$5 mil a menos numa casa de 2,5 milhões. Eu falei... Não faz sentido nenhum. Proporcionalmente não é nada. Não faz sentido nenhum. Não, mas é o que a casa vale. Eu falo, meus queridos, a casa só vale o que alguém está disposto a pagar. É isso aí. Ponto. Mas a gente tem, então todos nós temos esses vieses cognitivos. O importante é, vamos identificá-los e trabalhar em cima e saber, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Certo? Então, quando a gente mexe com tanto capital como o agricultor mexe, e outra, o agricultor e a agricultora pode fazer tudo certo. Fazer tudo certo no lado da produção. E se o clima não ajudar, não produz. Certo? Exato. É uma indústria aberta. Existe um grande fator que está totalmente fora do controle do agricultor e da agricultora. Então, você, como produtor, produtora, tem que aprender a controlar o que você pode controlar, porque existe muito na agricultura que você não pode controlar. Você não sabe o que geopoliticamente vai acontecer amanhã. Pode ser algo que favoreça preços e algo que não favoreça preços. Então, sabe, é uma lição difícil, às vezes, da pessoa entender, principalmente, você tem a região no sul do Brasil que é muito bem capitalizada, as margens são maiores, né, muito mais próximo do porto. Se você tem... O pessoal está capitalizado, e a gente entende essa relutância, digamos assim, gestão de risco para quê? Né? Ainda mais saindo de um ciclo de alta. Mas aí, veja, interessante porque nós acabamos de sair de um ciclo onde o pessoal deixou de vender a 180, 190, 200 para vender a 130. É um baita de um choque, né? Não perderam dinheiro, mas deixaram de ganhar. Deixaram de ganhar. É isso aí. Deixaram de ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu acho que é uma questão de
entender esses pontos de inflexão no mercado, de exageros, sabe? Tanto para alta quanto para baixa. E saber operar dentro deles. Para isso você tem que estudar, para isso você tem que se dedicar, para isso você tem que ter alguém do seu lado. Porque essa é outra coisa também, o produtor hoje, ele é bombardeado com desinformação. Claro. Bombardeado. Todo mundo querendo dizer para o produtor ou para a produtora o que eles querem escutar. Ou seja, que vai ter problema em algum lugar no mundo, que a demanda é fortíssima, que ela só vai continuar subindo, que você pode plantar o que quiser, que o preço vai ter que subir. Que a China vai comprar. Isso aí. Pregam por aí. Vocês viram no gráfico hoje. A China está comprando bastante? Tá. Mas o ritmo de crescimento, que chegou a ser quase 46%, 47% num período ali de 5 anos de aumento, hoje, nos últimos 5 anos, aumentou 10%. Então, é uma demanda forte? É. Só que o ritmo de crescimento não faz páreo ao ritmo de crescimento da oferta, da produção. Faz sentido. Então é tudo isso. A gente para e pensa, poxa, novamente, há 5 anos atrás, a gente pensava, será que a América do Sul vai conseguir produzir 200 milhões de toneladas? Era 5 anos atrás, gente. 5 anos atrás. Agora nós estamos falando de 250. Fizemos a conta rápida, agora chegamos a 250. De guardanapo aqui, gente. Guardanapo no bar, tomando uma cerveja, conversando, tá, 250. Significa que vai bater? Não, tá bom, que seja 242. Já é muita coisa. Né? Então, para onde vai essa soja? Então, a algum ponto o mercado vai ter que absorver isso, certo? E aí tem todo aquele problema também demográfico que eu escrevi, que eu comentei sobre. Hoje você tem aquele tema demográfico que é falado muito ao redor de palestras, ao redor do Brasil e do mundo. Tem muita gente no mundo e não tem alimento suficiente. É mentira. Mentira total. O problema se vocês voltarem e fizerem uma pesquisa no Google, por exemplo, para ver manchetes de que vai acabar a comida, isso acontece desde a década de 60. Tá? Então, assim, primeiro era quando a população chegasse a 3 bilhões, depois quando 5, depois 7, depois 9. Mas a mídia, ela vende pânico. Ela se beneficia do caos. Atrai bem mais, né? Atrai bem mais do que... Atrai muito mais. Por exemplo, você acha que as pessoas querem assistir uma corrida de Fórmula 1 onde não tem acidente nenhum, tá tudo lá, ou quando dá um acidente ou outro, as pessoas só adoram, infelizmente, a natureza humana. É isso aí. Nossa, olha isso, chama a atenção. Uhum. Então a mídia sabe disso, sabe trabalhar com a psicologia humana e vai lá. Então, assim, e te vende uma ideia. Você fica escutando gente que não tem know-how nenhum para dar uma opinião no mercado, dá know-how porque foi lá no Instagram falar alguma coisa, ou foi na mídia falar alguma coisa. Seria igual eu querer sair dando conselho para produtos de cabelo. Não faz sentido nenhum. Mas o Pedro tem tantos mil seguidores, vamos escutar o que ele tem que falar sobre. Não, tem coisa que eu não devo, não tenho know-how para falar. Sim. Entendeu? Então, o ponto eu acho que aqui é sempre a gente parar com mais calma, mas eu entendo que o pessoal está capitalizado, eu entendo a cultura da região, mas não é só porque você está capitalizado ou capitalizada que você deveria também deixar dinheiro na mesa. E outra coisa, entenda que existem esses ciclos que a gente falou de exageros para baixo também, e de repente, se você for pego num deles, é aí que a coisa... Então, assim, é sempre pensar, como é que eu vou proteger a minha operação? Eu vou cobrir os meus custos, aí eu seguro quanto eu quiser. Para você, essa é a base da estratégia? De tudo. Cobrir o custo. Cubra o custo. Porque você não vai se machucar se você fizer isso. A base de tudo, todo ano, se eu fosse produtor, todo santo ano, cara, claro, vou analisar, vou ver como o mercado está e vou escalonando as vendas, mas para mim, antes de eu plantar, eu tenho que estar com os meus custos cobertos. E eu olho o preço ou eu olho a relação de troca? Margem, relação de troca, margem. Eu não estou nem aí com o preço. Que me sobra lá no final. Exatamente. Eu não quero nem preço, para mim é irrelevante. Vamos pensar nesse excelente ponto que você colocou aí. 2019. Se você falasse para o produtor na região que ele poderia vender a soja dele a R$90, ele ia estar feliz da vida. Né? Claro. Na época você não escutava falar de 90. Na época você falava talvez R$100. Lembra? Sim. R$100 era o sonho. Então, por que o preço importa? Porque a margem dele com a soja R$100 na época, R$95, era fantástica. Porque o custo estava lá embaixo. Aí então, que tá. Esse é o segredo da coisa. Não é o preço. Eu não estou nem aí para o preço. Eu quero saber qual é a margem. Então, hoje, você vai precisar ter, hoje, aqueles R$100, para muita gente, é o mínimo que você tem que vender para poder fechar a conta. Sim. Muita gente. Então, você veja, a relação mudou.
Mas, poxa, se eu consigo hoje vender a 125, tá? Digamos que meu custo de produção é R$ 95, entendeu? Por saco. Pô, eu tô com 125 na mão. Cara, deixa eu pegar 30% aqui dos meus... Você entendeu? Pra minha operação. Deixa eu garantir isso correspondente aos meus custos. Aí beleza, estou capitalizado, tenho armazém. Agora eu vou colocar uma outra expressão que eu gosto muito. O luxo da paciência ao meu lado. Vou colocar o luxo da paciência ao meu lado. O que é o luxo da paciência? Eu posso esperar o próximo ciclo de oportunidade no mercado sem estresse. Se o mercado cair, você não está exposto. Não estou exposto. Não tem preocupação nenhuma. Vou pagar minhas contas e depois eu vou conseguir carregar, porque eu sei que a demanda é forte, mesmo que a gente tenha mais oferta do que demanda, e eu vou deixar para vender. Segundo semestre do ano que vem, quando, sei lá, pode dar um problema na safra americana, entendeu? Aí sim você... Ou posso utilizar ferramentas que o mercado dá para poder também participar de uma alta ou me proteger de uma baixa. É isso que às vezes para nós é difícil de fazer as pazes com a ideia de que o produtor... A gente brinca também muito sobre o seguinte, né? É quando a maré cai, a maré baixa, que você vê quem está nadando pelado. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de entender, mas, cara, se você tem a sunga para nadar, você tem a roupa de banho, por que você não coloca a roupa de banho? Por mais que a onda esteja, que a maré está alta, coloca, porque a hora que a maré baixar, a não ser que você queira estar exposto, tudo bem. Mas o luxo da paciência é você aguardar uma boa oportunidade. Mas você comentou conosco também que você nunca vai saber qual que é o ponto de máximo. Você não vai saber, só que o ponto é a oportunidade onde, poxa, se eu travei os meus custos com 30% de ganho, tá bom, agora que eu travei 70% da minha safra, os outros 30%, se eu quiser colocar um alvo ali de, eu vou esperar até bater 40% de margem. Tudo bem. Agora, eu ainda utilizaria ferramentas que o mercado dá, no papel, na bolsa, para me proteger. Mas se eu estou bem capitalizado e 30% não vai me machucar, eu digo 30% da minha safra, se cair preço R$20 a saca, não vai me machucar, porque eu não vou precisar vender. Se cair R$20 a saca, eu sei que o mercado trabalha em ciclos, eu vou segurar até o mercado voltar no nível, ou até o custo reduzir. E emocionalmente, eu imagino, aí eu tô especulando e vocês me ajudem aqui. Emocionalmente, eu negocio melhor se eu tiver menos exposto. Muito mais. Muito melhor. Mas muito melhor, exatamente. Você falou tudo. Você tá com a cabeça no lugar. Você vai poder pensar muito mais com a razão do que com a emoção. Esse é um ponto muito importante. Lembrando, nós somos todos seres humanos. É isso. Sim. Não é o produtor, produtora. Muita gente, às vezes, o produtor recebe, o produtor também, o pessoal, sabe, tem muito analista, economista, que gosta de bater. Não, o produtor especula. Não, o ser humano especula. O ser humano especula. Natural, né? Natural. Por exemplo, vamos fazer se eu fosse produtor, eu teria que ter alguém no meu lado, como, por exemplo, a MD, para me ajudar. Por mais que, se pegar amanhã, eu pegar uma fazenda de 30 mil hectares, primeiro eu não vou nem saber o que estou fazendo lá dentro, porque eu não sou produtor. Mas falar, cara, você herdou isso aqui, você tem 30 mil e não sei lá. Eu vou precisar de alguém, porque a partir do momento que eu estou da porteira para dentro, a emoção já muda. O teu envolvimento muda, o teu apego muda. Então, por mais que eu tenha todo esse aprendizado que eu tive de anos, que eu tenho de anos de trabalhar da porteira para fora, digamos assim, a partir do momento que você vai da porteira para dentro, eu sou um ser humano, eu vou estar suscetível a essas emoções. Então, eu vou trazer. Digamos que eu fui lá assumir, eu vou falar, Ismar, vem cá, você vai me ajudar aqui, cara. Sobretudo se isso você herdou do teu avô, do teu pai. Exato. Vem cá, Ismar, MD, vocês vão me ajudar aqui, cara. Não, Pedro, mas vocês... Não, cara, eu vou precisar de disciplina. Vai ter momento que eu não vou querer ter disciplina, não. Exemplo claro disso. Por que atletas profissionais precisam de treinadores? Ou personal trainers? Teoricamente, ele é o melhor do mundo naquilo que ele faz. Por que ele precisa do cara? Exatamente. Por que o Sinner ele tem técnico de tênis? O Alcaraz tem técnico? Por que o João, o Fonseca tem? Por que eles são bons pra caramba? Por que o Djokovic? Então vai jogar sozinho, você não precisa de técnico. Sim. Por que o Michael Jordan tinha um personal que ele treinava toda vez, 5, 6 da manhã ele tava lá no... Por quê? Então, você tá entendendo? Se o melhor do mundo requer uma ajuda, o produtor achar que ele vai fazer sozinho ou sozinha, é muita prepotência, né? Ou é prepotência ou é ignorância. Vamos usar palavras bem fortes aqui, mas é o que é. Vamos falar o que tem que ser falado. Então, ou você faz as pazes, se olha no espelho e fala, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu preciso de ajuda. Porque você pode ficar melhor ainda.
se os melhores atletas do mundo requerem ajuda em coisas que são extremamente difíceis de fazer. Pensa nisso. Entendeu? É essa analogia eu sempre uso. Então, o que faz o produtor pensar que você vai cuidar de toda a parte operacional da tua fazenda, das suas fazendas, das suas propriedades, ser homem e mulher de família, fazer tudo, cuidar dos filhos, fazer tudo que você tem que fazer. Aí ainda assim você vai ser analista de mercado e vai... Não tem, né? Não tem como. E aí vem um outro problema que é uma parte muito importante que a gente tem que falar. O produtor ou a produtora pode fazer tudo certo para conseguir, quem sabe, aumentar a produtividade em 5%. 10%. Nossa, um salto de 10%. Aconteceu no milho safrinha. Nossa! Mas é algo que acontece raramente. Para você perder 10% no mercado... Isso aí é facinho. É fácil perder 30%, Sim. 40%. Então, tá vendo? A atenção está sendo colocada na parte errada. A parte agronômica absolutamente precisa ter atenção. Mas o mesmo nível de atenção, ou até um nível maior, precisa Não são excludentes, né? Não devem ser excludentes. Cara, quanta discussão técnica a gente não tem, às vezes, para economizar 5 pila por hectare. É isso. E aí o cara perde 300 pila assim, ó. É isso aí. Numa variação de que ele não soube se posicionar, né? Mas você falou tudo. Aquela velha história das que eu falei. Eu conheço gente que não quis vender uma casa de 2,5 milhões porque estava 5 mil abaixo do que eles queriam. Então você está olhando na parte errada. Mas, novamente, o produto. Não, o ser humano. Nós todos temos esse viés comportamental. Todos nós, tá? Alguns de nós sabemos lidar mais ou sabemos lidar melhor com eles, muitas vezes por experiência própria, por ter apanhado muito. Porque ninguém nasce sabendo isso. Os melhores traders da história do planeta, traders, tá? Especuladores, a maioria deles quebrou várias vezes antes de ter sucesso na carreira. Quebrou, literalmente ficou zerado. Então, o melhor aprendizado, muitas vezes, infelizmente ou felizmente, mas a realidade é essa. Você tem que apanhar. Tá? E a gente tenta, pelo menos, falar, olha, vamos tentar diminuir a severidade, né, dessas surras que a gente venha tomar do mercado, porque, entenda, isso vai acontecer. Vai, é inevitável. O mercado é soberano, o mercado, então vai ter momentos que talvez a gente vai vender antes do que podia ter vendido. Digamos, naquele ciclo lá que a soja foi para 200 aqui, entendeu? Ou que foi lá para 170, 160 lá no Mato Grosso. Nós vendemos tudo a 160? Não. Teve sorte que nós vendemos a 110, 120, 130. Mas por quê? Essa estratégia de escalonamento que você falou lá bem rapidamente. Sim, ou não? Porque também na época você começou a vender, numa época que não tinha como saber que aquele ia acontecer daquela forma. Foi tanta coisa que nunca antes na história do planeta tinha acontecido, que aconteceu em um período de 18 meses, que você não tinha. O câmbio foi de 4 para 6 do dia para a noite. Ninguém vai. Então, mas o ponto era, a soja que foi vendida a 120 era uma soja que o cliente já estava feliz vendendo a 80. Já estava com uma margem de 30% a 80%. Então ele dobrou quase o dinheiro dele vendendo a 120. Mas podia ter esperado. Podia, mas sabia que ia acontecer? Não sabia. E você tem que fazer as pazes com isso. Ao mesmo tempo, no ciclo de baixa que aconteceu, nós vendemos muito bem. Ficamos com uma média muito acima do mercado. Porque, novamente, é identificar tendências. Agora, significa que a gente vai saber exatamente o que o mercado vai fazer? Não tem como. Não tem como. De forma alguma, exato, não tem como. O mercado é soberano. A partir do momento que você entende isso, que o mercado ele é soberano, você faz as pazes com isso. Você faz as pazes com o fato que você tem vieses cognitivos, né? Que você é uma pessoa, você é um ser humano. Beleza. Então deixa eu investir na parte certa, prestar atenção, deixa eu entender as ferramentas que o mercado... Gente, Chicago tá aí. A Bolsa de Chicago, ela dá tantas oportunidades. Né? Não vou entrar em muita técnica aqui, mas você pode operar mercado no papel, você pode fazer proteção no papel. Mas custa dinheiro. Mas claro que custa dinheiro, gente. Não existe almoço de graça no mercado. Arriscar também custa, né? Você, pronto. Matou a charada. Você vai comprar seguro pro teu carro de graça? Pois é. Não vai. Arriscar. Você pode não fazer seguro. É um risco que você está tomando. Isso está tomando. Só que você faz, aí você vai num acidente. E aí? Foi-se.
Isso aí, Vitão. Cara, pesado, homem, que eu tô aqui com a cabeça. Tô com a cabeça aqui agora, nossa senhora. E a gente se identifica muito, né? Independente, né? Do que for, mas esse ponto, né? A gente fala do produtor, mas é o ser humano, cara. O ser humano é assim, né? E eu acho que você faz uma analogia muito legal, Pedro. Eu acho que fica bem didático pra gente entender, né? Até esportes e tal. E isso amarra muito bem pra quem tá ouvindo, né? Sim. Pegar esses conceitos, cara, que, assim, pra mim é de outro mundo, né? É um negócio... Total. Eu acho que o legal, assim, e é muito importante pra mim escutar isso de vocês, né? Porque às vezes acontece muito palestra. Aconteceu aqui. O próprio fotógrafo da fundação veio pra mim, chegou, foi muito gentil e falou: Pedro, eu sou só jornalista, cara, mas adorei tua palestra, entendeu? Claro que eu acompanho o agro, eu sei um pouco de tanto acompanhar, mas você conseguiu simplificar muita coisa que pra mim tá. Então, assim, pra mim isso é muito importante. Porque não vamos mistificar mais ainda. Não quero ficar usando palavras difíceis aqui. Não, vamos falar a verdade aqui, vamos falar bem o que está acontecendo aqui. Então, todo mundo. Vieses cognitivos. O que é? Você pensa mais com a emoção do que com a razão. Pronto, acabou. Você fica na esperança e você não opera com a razão, você não opera com a cabeça. Simplificar, tem uma frase que atribuem, enfim, para várias pessoas, mas que fala o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Amém. É isso. Amém. Porque se você não consegue explicar um conteúdo para uma criança de 8 anos, você não sabe o suficiente. Verdade. Sim. Então, e muitas vezes, nós como seres humanos, a gente quer simplificar. Eu quero coisas simplificadas para mim. É, isso. Certo? Quando eu tô, sei lá, tô falando com... Às vezes, você fala com um advogado, você fala com não sei o que, um professor, você fala com... Não sei. Eu falo, cara, simplifica para mim, corta... Traduz. Traduz. Ou uma pessoa no banco, né? Que fala, cara, fala português aqui. Afinal, já tô contratando um especialista para isso, né? Exato. Entendeu? Então, ou um personal trainer que começa a falar, cara, simplifica para mim. Eu tenho esses objetivos, como é que eu vou chegar lá? Pronto, acabou. É isso aí. Eu não quero que você me ensine o processo que você vai passar antes de você dar para mim o que eu preciso fazer. Não, isso eu te contratei para isso. É isso. Fala para mim o que eu preciso fazer. Uhum. Então é a mesma coisa que a gente faz. A gente fala, ó, tá bom, você vai precisar vender isso, esse tanto. Ah, não, mas nunca fiz isso. Essa frase é irrelevante aqui na nossa conversa. Se você já fez ou nunca fez, não é relevante para nós. O que nós estamos falando, você nos contratou para ajudar você na gestão de risco. Você vai vender X% antes de você plantar, desde que o mercado nos dê essa oportunidade. Porque existem momentos que o mercado não dá oportunidade nesse tempo. Aí tudo bem, a gente vai ter que ou operar papel, né, operar com opções e futuros na bolsa para poder se proteger pelo menos. Mas tem opção também. Tem opção. Aquela velha história, nós vamos ainda colocar a roupa de banho. Nós não vamos entrar no mar nu. Pronto, não entre no mar nu. Ah, não, mas a maré tá alta faz anos, essa maré não vai baixar, não. A partir do momento que você fala isso, você sabe o que acontece. É quase que karma, né? O mundo tá escutando, né? O planeta tá escutando. Então, eu acho que é sempre você ter essa forma de pensar. E eu sempre tento exatamente essa parte de qual analogia eu posso trazer para o pessoal entender. Mas também tirar essa coisa, esse estigma que existe, que o produtor especula. Não, o ser humano especula. E o produtor é um ser humano. Se vocês fossem, que nem você falou, vou assumir a fazenda aqui, eu vou assumir. Todos nós precisamos. Faríamos igual. Todos. Então é isso. Acho que essa é a premissa principal. Acho que se é uma mensagem que eu gostaria de levar a quem está escutando, quem está assistindo, pessoal, tenha disciplina na hora da comercialização e você tem que investir. Tá? Agora, quando eu falo investir, não é que você tem que ir lá fazer um MBA. Não é isso. Mas você tem que ter pessoas ao seu lado que você confie para te ajudar da mesma forma que os melhores atletas do mundo têm pessoas de confiança ao lado deles para ajudar eles na nutrição, na performance dentro e fora de campo. Você tem tudo. Hoje, a psicologia esportiva hoje, muito do que a gente faz também é uma terapia com clientes. Quantas e quantas vezes, tá? Eu e o Ismael, a gente não recebe ligações aí de clientes, às vezes 10 da noite. Não é sempre, mas no momento tenso. A gente foi lá durante o dia, desenhou a estratégia. Falou, o mercado abrindo amanhã, elas vão fazer essa estratégia. Mas será que é isso mesmo? Mas será? Mas e se isso? Calma, vamos desenhar tudo que nós conversamos, sabe? A gente, tudo bem, vem cá, dá a mão aqui, vamos sentar aqui. Tem um fundamento. Tem. Qual é a justificativa? Entendeu? Você mesmo falou para nós que gostaria de fazer uma gestão maior. Então nós temos que fazer isso. Mas tem que fazer.
Entendeu? Às vezes tem que ter, mas Sim, sim. Então, eu acho que essa parte, né? E, novamente, quando você lida com um produtor capitalizado em uma região que tem altas margens, como é aqui, e outra coisa, uma região abençoadíssima pelo clima, de maneira que continue assim, Que assim permaneça. né? Amém? Você tem uma certa dificuldade de explicar para eles e eles comprarem a ideia de gestão de risco. Porque a realidade, faz tempo que estão nadando nu e a maré não baixou até agora. Ou quando baixou só um pouquinho, chegou só na cintura e já voltou a subir. No homem. No caso da mulher, chegou até aqui e voltou a subir. Entendeu? Então, eu entendo a cabeça do produtor, mas não preciso disso aí, não. Nunca comprou seguro para o carro nunca foi roubado, nunca entrou em acidente. Mas e se? E se? E o problema, para terminar, acho que assim, o e se, ele pode quebrar. Porque a quantidade de... Por exemplo, eu perguntei ali quantas sojas vocês têm vendido. Parece que, por exemplo, o produtor na região está com menos de 10%, 5% vendido a safra do ano que vem. E se não sai a colheita nos Estados Unidos, se o Brasil tem uma super safra e a demanda fica péssima... Ano que vem tem eleição... E de repente o câmbio vai entrar um governo do centro, os investidores gostam, o câmbio vai para 4,80, que por sinal onde estava em janeiro de 2024, o câmbio vai para 4,80, faz a conta com soja a 9,50, câmbio a 4,80, vai lá e faz a conta para você ver, abaixo de R$100. E abaixo de R$100 já machuca muito. Nós estamos falando de R$25 a R$30 sendo deixado por saca. Por mais que a pessoa esteja capitalizada, isso dói. Né? Opa! Eita, pauladinha grande. Nossa! Mas é isso aí. Tô bom, Vitão. Feito. Chegando ao final de mais uma. Opa! E essa foi boa, cara. Essa o Pedrão deixou a gente até meio sem rumo. Do céu. Ficou bom demais. Valeu, Pedrão. Obrigadão. Pelo convite de vocês. Você quer deixar suas redes sociais? Isso. Deixamos o Instagram, né? O Pedro Deineca, meu nome, não Pedro, Deineca, tudo junto, .mdc, tá? Então, o sobrenome é DEJNEKA, então pedrodeineca.mdc. Esse seria a principal rede social, né? Legal. O Twitter eu escrevo mais em inglês que qualquer outra coisa, ou X, né? Que eles falam. Mas acho que ali no Instagram você já vai me achar e a gente... Boa. E eu não posto muito, tá? Porque para mim também eu reservo muito da minha análise do meu trabalho para os nossos clientes, tá? Mas assim, eu dou umas dicas ali, eu procuro dar algumas dicas para pelo menos nortear um pouco o que está acontecendo, né? E aquela coisa. Então a gente está ali para tentar ajudar da melhor forma possível a conscientizar o produtor brasileiro a saber trabalhar com gestão de risco. Nós não estamos ali para ensinar a ficar rico do dia para a noite. Então não é essa premissa. Não é esse o objetivo. Não. E, por sinal, se alguém descobrir como fizer isso, por favor, fala para mim também. Porque vai ser bom. A gente, poxa, isso aí vai ser muito bom saber, né? Mas não. Então é isso aí, pedrodeineca.mdc no Instagram e bora. Beleza, vai estar aí na descrição também do episódio, tudo certinho lá, o pessoal vai conseguir te seguir lá. Maravilha. Valeu, pessoal. Pessoal, tá gostando desse tipo de episódio aqui? Como que tá achando aí? Esse é um exemplo, né? O Pedrão veio aqui dar uma palestra pra gente no Winter Show, então a gente tá gravando durante o Winter Show também. Quem não conhece o Winter Show, faça o favor de deixar na agenda, né, Fabiano? Exatamente. Reserva aí o maior evento de cereais de inverno do Brasil, da América do Sul. Pois é, exatamente. Mais um episódio do FAPA Podcast e tamo aí pra próxima, né? Um abraço, pessoal. Nos vemos até a próxima. Valeu, galera.